Boa noite. Estava fazendo os ajustes aqui de áudio e vídeo. Vamos já começar. Aqui no YouTube, né, vocês têm a possibilidade de voltar a barrinha para o início do ao vivo, para acompanharem ali toda a linha de raciocínio. A nossa intenção hoje é muito simples. Eu estou até abrindo aqui o nosso link no meu celular para acompanhar com vocês, para que eu possa ver também as mensagens, né, no chat e possa responder aqui qualquer dúvida. Mas ao final da aula, Lindman, eu peguei a aula atrasado, né? Eu peguei, que não é bem uma aula, é mais uma apresentação, né? Sobre o curso, tudo que tem dentro. A gente vai olhar aqui todas as aulas que vocês vão ter acesso, todos os bônus, todos os materiais. Vocês vão entender como ele foi construído, né? Ele foi construído com bastante tempo, paciência e cuidado. Vocês vão perceber também todo o cuidado que teve envolvido. Opa, uma ambulância aqui. Todo o cuidado que teve envolvido desde o início, justamente que permitiu que a gente alterasse muito pouco ele, embora, né, a linha de raciocínio ficou tão bem construída, foi tão bem trabalhado ali para a gente poder estruturar ele, que apesar do tempo, né, o tempo não atingiu a qualidade e tudo aquilo que a gente ensina. E isso vai demonstrar para vocês que tudo aquilo que vocês vão colher aqui também vai acompanhar vocês na carreira de vocês. Vai acompanhar vocês durante toda a carreira de vocês. Durante todo o período posterior, eu tenho certeza que a atividade de vocês vai mudar a partir do momento que vocês conhecerem esse curso, estudarem ele, trabalharem ele, né? Porque não adianta, para que serviria, né, fazer um curso em que vocês teriam conhecimento ali que não serviria para prática, não serviria em continuidade, logo perderia ali, né? Você ficaria defasado. Então, a nossa intenção com todos os cursos que a gente tem aqui no estágio trabalhista, e a gente está fazendo a Black Friday do curso de cálculo do trabalho, que é o PJE Cálculo para Advogados, né? Não se resume ao programa. Vocês não vão conhecer aqui simplesmente o programa. Depois desse curso, vocês vão conseguir calcular demanda em qualquer tipo de programa diferente e, principalmente, analisar qualquer tipo de liquidação do trabalho, qualquer tipo de cálculo do trabalho, seja IRT, incontestação, sentença, de acordo, não importa a fase processual que você esteja, você vai dominar essa habilidade e se você tiver que analisar cálculos de outras pessoas, também vai saber analisar, também vai saber dizer se está correto, se está errado, qual o caminho, o que deve ser feito. Isso vai ajudar vocês em todas as fases processuais. No momento de fazer reclamação trabalhista, né, eu que aqui corrijo muita reclamação, acho que todo dia eu tenho que corrigir pelo menos umas 3, 4 reclamações, 5, né, dúvidas e etc. Essa habilidade me ajuda muito. Por quê? Porque ter detalhado na tua cabeça tudo aquilo que tu vai pedir, todo pedido, tu conhecer ele passo a passo, é como conhecer tua própria casa, gente. Então, tu não pode fazer uma reclamação, né? E assim, conhecer sua própria casa com erros e acertos, né? Tu sabe da tua casa onde estão os defeitos dela, tu sabe aquilo que precisa ser melhorado, ajustado. E às vezes tu não tem como ajustar, né? Mas tu reconhece, tu sabe onde está a fragilidade, qual a dimensão daquela fragilidade. Então, quando a gente domina cálculo do trabalho, quando a gente analisa uma reclamação, a gente consegue identificar tudo nela. Tu consegue identificar onde estão as fragilidades, quais são as dimensões dessa fragilidade, onde estão os pontos fortes, né? Aquilo que fundamenta a demanda, aquilo que é a maior parte da demanda, a parte mais interessante da demanda, né? Então, assim, essa habilidade é a habilidade que a gente quer doar para vocês, tá? Para que vocês possam incluir isso na atividade de vocês. Deixa eu abrir de novo aqui o meu link, que ele saiu, tá? Para acompanhar o chat, né? Vou pedir, na verdade, vou fazer melhor. Vou abrir aqui. Rapaz, esse celular chegou do concerto hoje. Ele não pode me abandonar. Mas sim, pessoal. Então, o que a gente quer... Aqui, ó. Abriu. Ótimo. Tá? Então, tô vendo aqui já, junto. Vou tirar aqui. Vai para também não dar problema. Tá? Tô vendo com vocês. Virem a tela, inclusive, aí, se vocês estiverem vendo pelo celular, dá uma virada na tela, tá? Que aí vocês vão conseguir enxergar a integralidade. Deixa eu ver aqui o chat de vocês, tem alguma coisa? Por hora não. Então, vamos lá, tá? Qualquer coisa, falem aí. E depois da aula, não consegui pegar na hora, né? A apresentação, perdão, aula. É o vício, né, de estar aqui sempre compartilhando conhecimento com vocês. Isso aqui é uma apresentação, a gente não vai chegar em matéria de direito, né?
É para que vocês conheçam o curso de dentro e tudo aquilo que vão ter acesso nessa Black Friday aí, que, enfim, entrou num valor absurdo, que permite que tenha esse apoio anualmente, num valor muito irrisório. E assim, a gente tem vários alunos que mantêm esse apoio constante. Por quê? Porque casos trabalhistas são infinitos, tá? O PJE Calc, gente, ele é uma calculadora, simplesmente uma calculadora. Então, ele tem, claro, não é uma calculadora simples, é uma calculadora bastante complexa, com bastante recursos. Eu costumo, né, associar ela, por exemplo, ao aquela calculadora de engenharia, que não é uma calculadora normal, né? É uma calculadora que ela é uma calculadora especial, é uma calculadora que ela faz coisas que uma calculadora normal não faria. E o PJ Calc é isso, ele faz coisas, ele faz cálculos, ele arbitra, ele permite que tu construa verbas, né, de maneira, assim, assustadora. Então, tu consegue fazer qualquer coisa nele em relação a verbas trabalhistas. E ele sabe tanto, né, que o direito do trabalho é infinito, né, até o direito processual, vou fazer referência aqui a algumas coisas sobre isso, o que tem no curso sobre isso que vai ajudar vocês, que ele tem ferramentas para construir verbas diferentes, que não existem, que ele não pensou naquele momento que poderia estar daquela forma. Por quê? Porque um processo, quando ele encerra um processo de trabalho, por vezes ele pode encerrar de maneira injusta ou num parâmetro diferente, muito especial, né? É um caso muito especial, um caso muito diferente. Então, por conta disso, os parâmetros vão ser parâmetros únicos. E o sistema permite que tu faça cálculos únicos, que tu vai fazer uma vez na vida e não vai fazer mais. Por quê? Porque aquela situação só acontece uma vez na vida. Não vai acontecer sempre, tá? Mas ele está preparado para as situações comuns e para as situações especiais, esse sistema. Mas isso depende da tua habilidade jurídica, né, de atuar em situações comuns e atuar em situações pontuais. Por isso que esse curso não pode ser um curso apenas de passo a passo de sistema, tá? Por quê? Porque é um curso que ele necessita que eu te demonstre, né? Todo o curso é construído em casos concretos, feito sobre casos concretos. Para quê? Para que tu tenha repertório, né, de casos similares, de casos diferentes, para que tu ganhe esse repertório de, isso aconteceu, isso influencia no meu pedido, isso influencia no valor da demanda, e se sim, se aquilo influencia no valor do meu pedido, em que proporção? Né? De que forma isso influencia? De que forma o que eu tenho que fazer para alcançar esse pedido no parâmetro que eu estou colocando aqui, no parâmetro que eu estou pedindo? Né? E como eu posso combater também a parte contrária quando ela traz parâmetros que eu não considero adequados, né? Parâmetros jurídicos, o que a minha defesa vai influenciar no valor daquilo que aquela pessoa está pedindo. Né? Então, eu estou aqui representando uma parte reclamada, estou representando uma empresa, um empregador. A minha defesa, o quanto ela diminui a reclamação da outra parte? Ela vai a zero? Porque se vai a zero, eu não preciso de cálculo. Mas nem sempre é assim. E eu tenho, como eu disse, é como uma casa. Eu tenho que ter noção quais são os pontos fortes, os pontos mais frágeis. Para quê? Para que quando eu tenha um feedback, olha, se a gente ganhar tudo, não é tão forte a nossa tese, mas tem uma tese aqui que pode eliminar toda e qualquer condenação. Mas se eu não vencer toda e qualquer, né, eliminar toda e qualquer condenação, qual é o segundo cenário? Né? O cenário, se não é o ideal, qual é o outro cenário que eu posso garantir? Né? E tem muitos cenários que vocês vão poder garantir. Esse negócio, não tem causa-ganho. Não, tem coisas sim que tu pode garantir. Porque, por exemplo, às vezes a parte reclamante entra com o processo em que a liquidação está completamente inadequada ou não existe, às vezes nem está lá a liquidação, né? Acontece aí no cenário nacional, advogado que ele não tem esse cuidado, então ele vai ali, deixa o processo judicial resolver. Aí ele não está advogando, ele só está jogando para dentro do judiciário uma demanda, porque para advogar tu precisa sustentar, tu precisa dizer o que tu quer, precisa detalhar o que tu quer, tu precisa sustentar aquilo que tu quer nos parâmetros que tu quer. E não, né, simplesmente jogar as coisas para o judiciário e deixa o que vier, tá bom. Né? Não é assim que funciona, isso não é advocacia. Isso aí, não sei nem detalhar o que é, não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é essa. Então, quando a pessoa, o advogado da outra parte, sendo detalhista ou não, você vai ter essa habilidade de detalhar se aquela pretensão realizada vai alcançar o valor arbitrado, né, de forma séria ou não. Né? Tu vai saber dizer, tu vai saber os parâmetros. Então, por muitas vezes, às vezes tem reclamações que entram com uma ação de 100 mil, né? E, na verdade, ela diz, se ela vencer
tudo que ela está pedindo, ela não chega naquele valor. Isso é muito comum, tá? Então, vocês vão ter essa habilidade no repertório de vocês de ter exatidão, de mensurar com exatidão, saber prever também. Isso ajuda vocês a estruturar o negócio de vocês, estruturar a advocacia de vocês. Parar com essa ansiedade de eu não sei quanto eu vou ganhar, como eu vou ganhar. Não, tu vai saber, porque tu sabe os parâmetros da tua demanda. Eles não são parâmetros fantasiosos, né? E quando tu entende que tem fragilidades em alguns desses pedidos, tu vai entender o quanto essa fragilidade atinge a tua demanda ou não, né? Se realmente é algo a se preocupar. E se tu pega demandas recorrentes de forma frágil, né, isso é um problema. E tu precisa saber identificar isso, para que tu possa organizar a tua atividade, para que tu possa buscar clientes mais sólidos, para que tu possa buscar uma atividade mais sólida, né? E sem essa habilidade, tudo isso se perde, gente. Então tem gente que acha que cálculo do trabalho é feito, tem que ser feito porque é condição processual, porque é condição legal. Não é por isso. Vocês têm que saber fazer o cálculo da demanda de vocês para que haja previsibilidade na atividade de vocês, para que haja previsibilidade para o cliente de vocês, porque senão vocês não vão continuar na advocacia, vocês não vão se sentir confortáveis, vocês sempre vão estar nervosos, sempre vão estar inseguros. Mas a partir do momento que tu domina isso aqui, esquece. Vocês vão ter segurança, vão ter tranquilidade, vocês vão saber, né, aonde estão os pontos fortes e os pontos frágeis e aquilo que vocês vão levar, né, para o processo de vocês para poder alcançar aquilo que você pediu. Não vai ficar uma coisa na mão do juiz, porque se o juiz destoar daquilo que está sustentando, dos parâmetros que tu deu, de maneira sólida, vai recorrer e vai reformar, tá? Então, essa é a habilidade que a gente quer para vocês. Esse recurso de aprender cálculo do trabalho não é para preencher condição da ação só. Né? Isso daí é leviano, porque tem juiz que vai deixar passar, então não é esse a problemática. Ah, deixou arbitrar sem exatidão e tudo mais? Pode deixar, isso é para outros advogados que não têm responsabilidade, que não advogam da maneira como deveria. Não é o caso de vocês. Né? Vocês vão estudar para atuar de maneira sólida, tranquila e segura. E vão ser reconhecidos como tal de uma maneira absurdamente mais rápida. Por quê? Porque a grande massa da advocacia não atua dessa forma, de maneira detalhada, cuidadosa, segura, e que reconhece, né, que é capaz de falar de maneira segura, por exemplo, de quando realizar um pedido ou não, qual dos pedidos está mais frágil. Não fala de uma RTA, essa RT de forma genérica. Ela é forte, ela é fraca, não sei, eu acho que vou ganhar. Não. Eu sei tudo dela. Eu sei cada etapa sobre ela. Tá? Então é isso que a gente quer para vocês. Eu sei cada etapa desse processo, sei cada etapa do processo judicial, da sentença. Tá? Vamos conhecer aqui, né, o PJE para advogados, que, como vocês perceberam, é muito mais do que um curso de cálculo do trabalho, é muito mais que um curso que vai apresentar o sistema. Porque as habilidades que vocês vão dominar aqui, vocês vão conseguir analisar cálculos independente do programa que a pessoa use. Se ela usar um Excel, se ela fizer na mão, se ela usar o Juros Cálculo, não sei se ainda tem gente que usa, mas eu acho que provavelmente tem, né, que era o antecessor do PJE Cálculo, mas ele ficou defasado. Né? Vocês vão entender qual a influência, por exemplo, dentro desse curso, de um sistema de cálculo do trabalho. Se mudar o PJE Cálculo como mudou no tempo, não vai alterar a habilidade de vocês. Vocês não vão precisar ficar fazendo reciclagem, né, do todo. Ah, mudou o programa, vou ter que mudar tudo. Não, vocês vão simplesmente identificar ali como funciona aquele programa. Que é a mesma coisa que eu pegar uma calculadora para ti, te dei uma. Olha, agora eu te dei outra. Tu vai ter que reaprender a matemática? Não. Se tu já sabe a coisa, não interessa que tipo de calculadora tu me dê. O layout vai ser diferente, é igual o celular. Ah, eu vou ter que aprender tudo sobre técnica como liga de novo? Não. Me dá outro celular, eu vou ver aqui como ele funciona. Agora eu já sei o que eu quero fazer. Por quê? Porque tudo que é feito no programa de cálculo de trabalho é para sustentar, né, para discriminar aquilo que está pedindo na demanda. Então, não tem muito. Essa habilidade aqui, ela não é descartável. O que vocês vão aprender aqui vai se perpetuar na atividade de vocês e vai ajudar vocês, tá? Então, vamos olhar aqui o curso de dentro. Neste momento, vocês vão ter que me ouvir, tá? Mas até quarta-feira, vocês vão poder tanto me ouvir, né, como ver a tela do computador. A gente não consegue espelhar ela agora. Porque se eu para espelhar a tela do computador, né, a gente ia ter que ter uma qualidade de áudio e vídeo menor. Não gosto.
Agora a gente está numa possibilidade de fazer essas lives do YouTube no celular. Isso vai aumentar muito a nossa qualidade de áudio e vídeo para que você tenha conforto, tá? Para ver tudo com qualidade. Depois eu vou colocar esse espelho dessa tela do computador na imagem, tá? E vai subir esse vídeo já na versão PC, né? Na versão PC e tela. E aí vocês vão conseguir também ver a tela do computador. Por enquanto, eu vou narrar para vocês tudo, né, que está aqui dentro do curso. Então, abri aqui o curso do PJE Calc. A gente tem nele cerca de 33 aulas a mais, né? Mais. Se tu já se inscreveu e não está aparecendo aí 73 aulas ou mais, né? Não aparece no início aqui, porque vou mostrar aqui na tela, tem dois, tinha um curso, né, mensal e anual do PJE Calc. Foi cancelado o mensal, né? E o anual, só que eles tinham aulas diferentes, porque o anual era mais completo, né? Então a gente falou, não, vamos deixar só o completo mesmo e acabou. E porque a gente quer que o aluno tenha acesso a tudo, né? Não faz muito sentido ter acesso parcial. Então vocês vão ter acesso ao que seria o anual, né, do nosso curso, num valor assim que não dá 2 mensalidades, né? Se a gente botasse 2 mensalidades, basicamente ia dar o valor do anual que está hoje aqui na Black Friday. Olha que assustador, né? Então, assim, a gente sentou a mão mesmo, mas para receber vocês, para que vocês tenham acesso a tudo isso aqui. Então, se tu já comprou esse anual e ainda não está aparecendo lá uma quantidade de 73 aulas, eu vou já explicar o porquê, tá? E tá aqui 42, por exemplo, que era o 42 aulas, né? Mas é porque falta integralizar, carregar mais 31 aí. Tem uma aula que vai subir. Mas essas aulas são aulas bônus. Então, as aulas do PJ e Cálculo já estão todas lá, tá? Acabei de confirmar, faltavam 2, mas eu já carreguei. Então, faltam agora apenas as aulas bônus. Então, eu vou deixar para falar delas depois, tá? Vamos falar da estrutura do curso de cálculo e os bônus eu deixo para depois, que vai estar integralizado até amanhã no máximo. Tá? Então, vocês vão ter acesso a uma quantidade de 73 aulas ou mais. E por que mais? Porque existem alguns eventos que estão em edição. Então, eu fiz um curso de cálculo do trabalho, assim como vocês tiveram acesso aí ao mini curso gratuito. Gente, o que é o mini curso gratuito que vocês tiveram acesso? Olha só que bizarro. O mini curso gratuito que vocês tiveram acesso, ele é uma aula. Ele é um evento que a gente colocou aqui, um evento bônus adicional, né? Esse curso, inclusive, tem certificado no final, quando tu integraliza, e essa aula adicional nem é necessário assistir. Por quê? Porque depois que tu assiste o curso na integralidade, os eventos é apenas para reciclagem, para que tu tenha repertório. Tem gente que está começando agora a advogar, então quer mais repertório, vê os eventos. E aí já tem um evento lá, né, que é um dos cursos que eu dei na Escola Superior de Advocacia do Pará, numa seccional, e a gente ainda tem outras aulas a incluir. Outra aula que é da sede da Escola Superior de Advocacia do Pará, uma do Distrito Federal. São eventos que eu fiz e eu separei, consegui registrar, tá em edição e vão vir para cá. Mas isso tudo é 3 aulas. Se a gente botar aí, são 3 eventos. São 3 eventos extensos? Sim. São casos diferentes? Sim. São casos novos? Sim. Porém, eles não se comparam, né? E o evento do mini curso de cálculo do trabalho também já vai sair do ar. Esse mini curso gratuito, ele é temporário. Então, ele vai sair do ar e só vão ter acesso a esses eventos vocês. Mas muito mais do que a esses eventos, né? Vocês vão ter a estrutura toda do curso agora que eu vou narrar, que, enfim, está muito além só pela quantidade que você já vê, né? Então, se a gente tem 73 aulas a mais, ou mais, né? Que a gente vai incluindo eventos com tempo também, para reciclar vocês, aulas se forem necessárias. A gente vai falar sobre isso aqui. Quando eu incluí novas aulas, por exemplo, né, quando eu mexi nessa estrutura, a gente tem essas 70 aulas aí, né, que divergem desse evento. Então, por isso que a gente cede ele gratuitamente, porque é um pedacinho daquilo que vocês vão ter acesso e muito de forma bem extensiva, mas também cirúrgica, tá? A gente não bota em excesso. Então, não se assustem com as quantidades, mas elas são feitas para dar bastante repertório para vocês. E o curso é dividido em aulas de vídeo, vocês têm material escrito, tá? Por exemplo, vamos conversar aqui com uma coisa que vocês perguntam, tem hora extra? Tem. Inclusive tem um livro, tá? Um livro que eu redigi que é só sobre jornada. Então, a gente tem uma aula aqui, que é o módulo 19, por exemplo. Estou abrindo aqui para vocês verem.
né? Aqui a gente tem um layout diferente, ó. Layout mais bonitinho e tal. Aquele é o antigo. Esse layout aqui é o novo, tá? Então, por exemplo, aqui nesse layout, olha, aqui a gente tem 19 módulos mais o módulo bônus. E aqui, ó, o módulo extra, curso de cálculo completo, que é o que está aberto agora para as pessoas gratuitamente. Tá? Então, bora lá. Esse módulo livro de jornadas aqui, 17, ó, que antecede o módulo 18, que é a análise da jornada de trabalho, ele é um resumo, né? O livro de jornadas e modelo de pretensão de hora extra, adicional de hora extra. Isso aqui é um caso especial de hora extra, e pela dificuldade daquilo que a gente está ensinando, eu também mostro para vocês que quando vocês aprendem, fica fácil colocar na RT. Então, essa aula é difícil, meu Deus, como é que eu vou fazer na RT? Aí eu coloquei aqui um pedido, um modelo de pedido que dá 3, 4 parágrafos. É só para tu copiar e colocar na tua RT. Né? Para demonstrar para vocês que aquilo que vocês aprendem é para facilitar o pedido de vocês e não para dificultar. Então, até coloquei aqui, né? Além do livro de jornadas, que fala sobre hora extra, adicional noturno, intrajornada, interjornada, redução da hora noturna. Né? Tudo isso a gente trata nesse livro de jornadas. Carga horária, né? Mensal, salário. Então, salário, vocês vão ter aula sobre isso, né? Sobre como construir históricos salariais, inclusive de gente que não tem contra-cheque, né? Que recebia de maneira informal. A gente tem uma aula. É isso que eu estou falando. O contexto fático vai influenciar na tua demanda, vai influenciar de quem é o ônus probatório daquele pedido. E aí, dependendo do ônus probatório, né, não devia nem estar fazendo aquele cálculo. Ou então, dependendo do ônus probatório, tem que fazer, mesmo que não tenha prova nenhuma. Por quê? Porque o ônus não é teu. E se tu sabe que a parte contrária vai ter dificuldade de se desvencilhar, é isso que diz se o cálculo vai estar certo ou não. Então, tudo que vocês vão ver aqui é em cima de caso concreto. Não dá para eu falar, olha, tu quer calcular tal coisa, faz isso, clica nesse botão, etc. Porque quando chegar na hora, não vai ser assim que vai apresentar a vida para vocês. A advocacia não vem assim, né? Então, um caso narrado, olha, faz aí o cálculo disso aí. Não é assim que faz, com todos os dados perfeitos. A gente tem que aprender a colher para que vocês tenham um cálculo exato. Né? E quando colher e quando não colher determinadas informações. Outro dia a minha sócia estava fazendo o cálculo, ela falou, olha, ele me deu essa informação aqui, mas ele não lembrava muito bem dessa outra. Eu falei, mas não precisa lembrar. Se ele tem esse documento, não tem o que discutir. Tem que aplicar o que está aqui nesse documento, que era um contra-cheque. Então, não tem por que perguntar isso. Essa pergunta é para quando eles não têm contra-cheque. Né? Então, esse tipo de alinhamento vocês vão ter aqui também no curso, tá? Para que vocês tenham essa habilidade. Então, a análise da jornada de trabalho, aqui que é o módulo 18, por exemplo, né? A gente tem carga horária mensal, conversão de minuto em hora, cálculo de jornada diária e semanal. Isso é uma aula que, cara, sensacional, sensacional. Por quê? Porque às vezes a pessoa trabalha 7 horas e 20 minutos. Isso dá uma dor de cabeça. Dava, né? Porque agora vocês veem nessa aula. Vai ser besteira. 7 horas e 40 minutos. Vocês vão aprender a contar tudo. A jornada do dia, a da semana, né? Identificar, ó, jornada mista, redução da hora noturna. Às vezes a pessoa tem uma jornada que começa no dia, mas ela vai para uma jornada noturna também. Isso gera diferenças de aplicação jurídica. Porque quando chega na jornada noturna, ela tem uma redução de jornada. Não conta mais 60 minutos. E aí, a contagem de dia, de hora de dia de trabalho, né, é diferente. Então, aqui vocês vão aprender sobre jornada mista. Né, como fazer o cálculo de jornada mista. Né, como aplicar essa redução da hora noturna nessa proporção da jornada noturna. Né, adicional noturno, hora extra, adicional de hora extra, intrajornada, interjornada, quantidade mensal de tudo isso, né, de hora extra, adicional noturno, de intrajornada, vocês vão aprender a quantificar isso e cobrar. Tá? Esse é o módulo 18. Já pulei aqui, né? Mas só para caso de estabilidade. Olha, cada módulo, esse módulo de estabilidade aqui é um módulo, né? Vamos aprender caso de estabilidade. E aí tem módulos, por exemplo, aqui em cima, periculosidade e acúmulo de função. Uma aula, essa aula de periculosidade e acúmulo de função, vou clicar aqui nela para a gente olhar, ela tem 30 minutos, 37 minutos. E aí vocês vão aprender sobre a periculosidade e acúmulo de função. E vão aprender de diversas formas, tá? Por quê? Porque às vezes um mesmo caso pode ser calculado de forma diferente. Então, quando a gente está falando aqui de periculosidade e acúmulo de função, né, quando a gente faz um evento, eu ensino uma forma. Aqui vocês vão aprender várias. Tá? Então, as formas necessárias para distinguir as situações distintas. Né? Então, vocês aprofundam um pouco mais. Tem 37 minutos, mas tem edição, então tá uma qualidade diferente, tá?
daquilo. Inclusive, gente, é uma coisa que as pessoas perguntam muito para mim. Fala, quando elas assistem um evento meu, por exemplo, elas assistiram esse evento presencial que vocês tiveram acesso no mini curso, que tem acesso aqui como bônus, né? Para assistir, mesmo que eles assistiram lá presencialmente. Toda vez que acaba uma aula dessa, a galera fica abrilhantada e fica pedindo mais. Quero mais. Pode fazer um curso avançado? Não tem como. Infelizmente, não tem como. Por quê? Porque para fazer um curso avançado, eu dependo de pessoas que trabalhem com demandas avançadas continuamente. Tem por que a gente ficar discutindo coisas que vocês não vão usar na vida real. Tá? E aqui, né, vamos dizer, eu estou avançando na minha advocacia, mas fulano está sempre com um caso comum, um caso ali que não precisa chegar nesse patamar. Então, esse curso também faz essa distinção. Quais os casos que tu está trabalhando? São esses? Então, tu vai para cá. Assiste mais aula, assiste mais isso aqui, assiste isso aqui. Eu quero avançar, eu quero a minha advocacia é absurdamente alinhada, cirúrgica. Então, precisa disso aqui, porque senão, imagina, eu ia ter que parar para te ensinar. Né? Tem uma dona de uma empresa que ela sempre pede para eu fazer um curso para ela. Porque ela é boa nisso, ela é dona de uma empresa. Então ela fica cuidando de valores, ela quer entender os valores daquele cliente. Só que assim, é muito difícil, porque só é fácil para a advocacia. Porque a advocacia entende fenômenos como preclusão, ela entende fenômenos como produção de prova, e isso tudo vai influenciar no valor. Não é simplesmente uma coisa, olha, faz isso, vai dar é sempre esse valor. Não, não é assim. A gente precisa analisar cada caso concreto. Meu sócio mesmo trouxe um caso hoje de assédio, e aí ele falou, olha, a gente tem uma fragilidade nesse pedido, etc. Eu, inclusive, pensei em retirar, porque eu tenho essa quantidade de provas. Assédio sexual e moral no trabalho é muito comum. E a gente precisa avaliar se vai colocar e pedir, né, instrumentalizar, sabendo se a gente tem prova e se a pessoa está disposta a passar por aquilo. Né? Por quê? Porque, dependendo da prova, às vezes tem muita prova e a pessoa não quer. Porque ela fala, eu não quero lidar com isso, porque é difícil, porque é traumatizante. Né? E às vezes ela tem pouca prova, mas ela tem, não, eu quero tentar com essas provas que eu tenho. E às vezes tem muita prova e ela quer, e aí tu vai colocar. Percebe, olha, o valor da demanda depende até da pessoa, do ânimo dela, do que ela quer, do que ela aguenta, do processo que tu vai instruir e daquilo que tu tem ou não. Então não dá para falar de cálculo do trabalho sem falar sobre essas situações fáticas, que mudam tudo. E aqui, por isso, a gente trabalha sempre todas as aulas com caso concreto. Todas as aulas. Não tem uma aula que não venha de um caso concreto. Tá? Então isso é totalmente diferente. Não é hipótese ter. Não. É assim que vai acontecer e é assim que tu vai ter que instruir. Tá? Então vou começar agora de cima para baixo, pulei algumas etapas aqui, porque eu sei que alguns de vocês são ansiosos com alguns tipos de matéria. Habilidade, hora extra, tudo isso vocês têm aqui, tá? E tem, como eu disse, às vezes um módulo, histórico salarial e remuneratório. Aqui a gente fala sobre salário e remuneração. Tem 2 aulas nesse módulo, que é o módulo 7. Né? Depósito parcial de FGTS e análise do extrato analítico do FGTS. Olha o cuidado. Eu não falei para vocês assim, olha, gente, é assim que calcula o FGTS, subtrai... Não, eu ensino vocês a analisar o extrato, né? Para que tu possa, inclusive, fazer de diversas formas ali a subtração do FGTS que foi depositado, quanto falta, se foi depositado a menor. Então, são situações aqui que, tanto em casos concretos vocês vão encontrar, como pontualmente a gente vai trabalhar, né? Que depende de um caso concreto. Não dá para chegar e falar no sistema, onde é que subtrai? Aqui. Tá doido? Né? Não é assim que funciona. Eu tenho que saber analisar. E eu tenho que dar essa segurança para vocês, esse repertório para vocês, para que vocês tenham segurança de que vocês fizeram a coisa certa. Que vocês simplesmente não chegaram lá e colocaram um dado, conforme o Lindman falou, e é isso. Por quê? Porque eu não vou estar com vocês lá no processo. Né? Agora eu vou estar. Agora, ensinando dessa forma, com caso concreto, eu vou estar no ouvido de vocês. Agora, se eu só ensinasse a colocar um dado, na primeira vez que um advogado te desafiasse, que um juiz te desafiasse, tu ia te sentir só. Eu ia falar, cara, tô sozinho. Porque eu fiz o que o cara mandou e eu não sei sustentar isso aqui. Só que agora, quando vocês assistirem o curso da forma como ele foi feito, eu vou estar lá com vocês. Quando a pessoa for contra vocês, vocês vão saber sustentar. Porque é isso que é advocacia. Não é só pedir. A gente não pede, a gente sustenta. Tá? Então a gente, eu não tenho a resposta certa só. Não basta a resposta certa, tem que saber sustentar a resposta certa. Tá? Senão tu não ganha. E aí, teu cálculo vai ser minorado. O valor que tu vai receber vai ser minorado. Não é isso que a gente quer. Tá? Então vamos lá.
Módulo 1 aqui, gente, tem um e-book, tá? Que é um passo a passo, 10 orientações básicas do PJ Cal, coisas assim, gostoso de ler, a gente construiu como um bônus gratuito, né, inicialmente. E aí depois a gente incluiu aqui no curso para vocês, nem dá mais isso aqui gratuitamente, não distribui. Basicamente vocês recebem. No mini curso, às vezes a gente coloca junto, acho que nesse também tem, né? São orientações básicas, assim, aquilo que é recorrente. Você vai utilizar aquilo de forma recorrente, então a gente colocou ali 10 orientações básicas de forma recorrente que vocês precisam saber. Defeitos do sistema, tem nessas 10 orientações básicas. Olha, o sistema vai errar aqui, né? Esse cálculo vai dar problema. Então, sempre faça isso. Aquilo que eu posso colocar como algo que sempre faz, a gente sempre transforma em PDF. Por exemplo, tem um passo, no primeiro caso que vocês vão fazer, a gente já vai falar aqui, que é o módulo 4, né? Cálculo para parâmetro de reclamação trabalhista e contestação, a gente faz um caso. Nesse caso, tem etapas que elas vão se repetir. Se elas vão se repetir, eu preciso gastar cérebro com isso? Não, né? Então, o que a gente fez? Um PDF. E aí, nesse PDF, perdão, nesse PDF, lá tem um passo a passo que tu vai clicando no sistema, tudo. Pô, não tem que bater cabeça, é simplesmente aprender onde está o botão de uma calculadora, então não é algo relevante, assim, muito forte. Então, não precisa gastar cérebro, tá? Aí isso a gente faz um passo a passo. E aí essas 10 orientações básicas são basicamente 10 orientações que vocês sempre vão ter, tá? O módulo 1 aqui só para vocês pegarem esse bônus. E no módulo 2 é a aula inaugural. Na aula inaugural, gente, eu mostro para vocês justamente isso, que o curso é um curso prático e eu mostro que vocês vão ter que assistir a aula e junto da aula fazer o cálculo. Então é um curso que tem que exercitar. Se ficar só assistindo, vai aprender coisa pra caramba, vai aprender coisa pra caramba, né? Porém, se tu exercitar, cara, se tu terminar esse curso exercitando aqui, esquece, não existe um cálculo que tu não vai conseguir fazer. Você vai fazer cálculos inéditos, além daqueles que estão aqui. Isso eu tenho completa convicção. E tu sabe qual é a totalidade de hora que tem isso aqui? Tu fala assim, ah, meu Deus, mas é muito. Eu vou pensar de muito, não, tem em torno de. Tinha em torno de 13, né? Só o curso principal, mas os adjacentes bônus e tudo mais, aí a gente vai aumentando. Mas se eu fizer as 13 horas do curso principal, sem contar evento, sem assistir o bônus, tu já vai virar uma máquina e fazer qualquer tipo de cálculo. Aí, para que os bônus? Para que tu seja um ninja assim, de casos impossíveis. Né? Aquele negócio que a galera não sabe fazer, você vai saber fazer. Tá? Então, esses bônus eles vêm para agregar isso. Evento é tipo assim, eu quero solidificar mesmo, quero me testar. Para tu te testar, para dar aquela confiança, aquele aumento, aquele poder realmente diferente. Então, esses casos anexos, né? E também ali para introduzir gente que não tem experiência, né? Que não está advogando, né? Ainda de forma contínua. Então, eu trago esses casos novos, esses novos repertórios, para além do esqueleto principal do curso, para que vocês possam avançar aí na experiência, tá bom? Então, ainda não tive caso e tudo mais, vai ter caso pra caramba para vocês trabalharem aqui. Então, às 13 horas, assistiu às 13 horas do esqueleto principal, que é o que a gente vai mostrar aqui, né? Vocês vão fazer tudo, tudo. Qualquer fase processual você vai calcular. Não tem dor de cabeça com isso. Exercitando, né? Só assistir, vai aprender muito, vai ter noção, mas não vai provavelmente conseguir executar. Mas se tu executar tudo, aí tu vai executar tudo mesmo. Se executar essas 13 horas, acabou. Não é muita coisa. E aí, por que então um acesso anual? Né? Porque cada um tem um tempo diferente. Né? Cada um consegue se doar de uma forma diferente. E, como eu disse, o dia de trabalho é infinito. Pode ser que alguma coisa tenha ficado, tu não tenha utilizado. Ah, não utilizei, aprendi tudo, mas tem algumas coisas que eu não exercitei. Então tu vai poder voltar e exercitar. Porque tu vai passar um ano pegando o caso trabalhista. E um ano sabendo, tendo esse apoio. E um ano podendo mandar pergunta. Né? Tem lá, ah, eu quero comentar, quero perguntar. Vai no direct. Sempre usem o Instagram, que eu tô lá, né, respondendo vocês. Usem o YouTube também, que eu recebo notificação lá. Consigo responder. No YouTube tem muito mais coisa além disso. Mas usem a plataforma do curso. Porque eu dou prioridade, óbvio, para a plataforma do curso. Eu entro aqui, respondo. Tá? Todo mundo, todos os alunos inscritos. Mas muitos de vocês, né, estão ali com o celular na mão, tá com um direct, lembrou de uma coisa, perguntou, eu vou conseguir alinhar. Tá? Módulo 2, aula inaugural, que é justamente para vocês saberem como acompanhar, como ele foi construído e tudo mais. Tem uma conversa aqui. Na época eu estava até aprendendo a cozinhar muito, uso muito referência de cozinha como forma de
fazer as coisas como forma didática, né? Agora, por exemplo, falei sobre casa, porque estou viciado em casa agora. Atualização de tabela do PJ Calc. A gente tem que atualizar o sistema, tá, gente? Então, quando a gente atualiza ele, as tabelas dele, a gente atualiza a correção, juros, a gente atualiza as informações, por exemplo, que o sistema tem. Às vezes tem informações de salário mínimo, de feriado. Daí a gente teve o primeiro feriado, por exemplo, da consciência negra nacional. É o primeiro. Isso faz com que o sistema precise ser atualizado. Olha que legal. Né? Por quê? Porque agora a gente tem um feriado novo, e aí quando a gente vai pedir descanso semanal remunerado, daí a gente, por exemplo, vai dar a informação de que a pessoa nunca teve a folga no feriado, agora o sistema precisa da informação de que esse feriado foi incluído, para ser pago em dobro. Então, ano passado não tinha esse feriado. Esse ano tem. Então, a tabela do PJ Calc vai ser atualizada para que seja incluído o feriado da consciência. Né? E, basicamente, é por isso que eu preciso atualizar, tá? Para esse tipo de situações. Salário mínimo. Mudou o salário mínimo. A gente tem que atualizar a tabela, e quando atualiza a tabela, atualiza também o valor do salário mínimo. Atualiza os juros, atualiza as correções. Perfeito? E aí tem duas formas de atualizar, então tem duas aulas aqui sobre isso. Fechado? Bem facinho essa aula aqui. Uma tem 3 minutos, outra tem 1 minuto. Porque é muito fácil fazer isso aqui e também, mas é assim, a colheita, né, é absurda, porque vai te ajudar muito a economizar tempo de forma perpétua. Módulo 4. Gente, esse aqui é o módulo mais importante do curso. Isso aqui é o módulo, ele é parecido com o que vocês tiveram no evento do mini curso, por exemplo, com os eventos da aula que eu dou na OAB, na Escola Superior de Advocacia, é esse módulo. A aula que eu dou lá é esse módulo, só que as aulas que eu dou lá tem mais tempo, porque pode ver que aqui eu dividi, ó, esse módulo 4, tá assim, ó, cálculo parâmetro para liquidação de reclamação trabalhista e contestação. Então, a gente pega um caso, uma reclamação, e vai liquidar ela. Aí vocês aprendem sobre o sistema inteiro. Então, esse módulo eu apresento o sistema inteiro resolvendo um caso. Então, eu estou resolvendo o caso e vou explicando como é que esse sistema se comporta em relação a esse caso. Olha, tá vendo? Esse sistema, quando a gente faz isso aqui, a gente está alinhando ele à nossa reclamação. Olha, essa etapa, a gente vai alinhar essa parte da reclamação. A gente vai mensurar isso aqui. Então, a gente calcula férias, as principais verbas, calcula salário retido, saldo de salário, 13º, né? Aprende sobre o sistema, como ele se comporta no caso real, tá? Do início ao fim. Essa soma de aulas é dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Tá? Então, ela é dividida em 4 partes. Tem uma atualização aqui, de uma parte do programa, que eu coloquei, que veio depois, rapidinho. Mudou um negocinho lá, só para vocês não se assustarem. Né? Porque quando a aula foi gravada, só que ela ficou muito boa. Eu nunca mudei ela aqui, mas eu coloco os eventos justamente por isso. Porque os eventos, eles são esse módulo 4, tá? Só que com casos novos, com casos mais atuais. Então eu coloco ele, aí eu não substituo esse. Por quê? Porque esse está muito didático, está muito bom. Pode usar o parâmetro lá, porque a função dele é vocês conhecerem o sistema. E aí teve uma pequena atualização no sistema de layout, né, e também foi colocado ali juros e correção, depois de uma decisão do STF. Então foi mudado uma aba do PJCal, que aí eu coloquei a alerta de atualização aqui. Aí percebe que essa etapa aqui, essas aulas, né, elas têm em torno de 2 horas e meia, a soma delas todas. Então tem uma aula de meia hora, 40 minutos, outra de 20. Então, aqui, quando somar todas essas aulas do módulo 4, ela vai ter umas 2 horas e meia. Mas eu coloco aqui uma última aula, que é este caso em 10 minutos. Ou seja, isso tudo que vocês aprenderam, esses casos que vocês vão lidar na vida real, que às vezes vocês pensam em desistir da demanda, vocês passam uma semana com aquela demanda na cabeça, não sei se está certo, estou confuso. Por que isso acontece, gente? Porque tu não tem visão do caminho final, dos parâmetros detalhados de cada pedido. Quando tu tem essa visão, tu resolve o caso em 10 minutos. E materializado, calculado. Então, este caso aqui, aí eu mostro o passo a passo, vocês vão ver eu fazendo lá, 10 minutos. Mesmo caso. Aí boto um videozinho 11 aqui, né, e vou resolvendo. Só que quando eu faço isso, eu já sei tudo que eu passei horas explicando para vocês. Né? 2, 3 horas ali. E essas horas vão ser utilizadas para os casos seguintes. Então, quando chegar, por exemplo, no módulo 5, eu só posso falar e ensinar para vocês a subtrair um valor, tipo,
Às vezes a pessoa entra com uma reclamação, aí está na contestação. Foi pago um valor. Ou então aquela pessoa não ganhou tudo na fase de sentença. Precisa subtrair algo. Né? Olha, tem que subtrair isso aqui. Subtrai esse pedido, exclui, ou subtrai ele parcialmente. Ela não ganhou todas as horas extras, ganhou parcialmente. Então vou ter que subtrair. Né? Ou descobrir o valor pago, né, parcial, de 13º, férias, juiz reconheceu. E aí a gente vai ter que subtrair. Eu posso ensinar essa subtração sem o módulo 4? Nunca. Nunca. Por quê? Porque depende de tu ter que entender todo o sistema. Para quê? Para que não haja duplicidade, para que não haja subtração em excesso, subtrai exatamente aquilo que eu quero, no título que eu quero, né? Ou de maneira global, mas que eu consiga identificar. Porque é muito comum uma pessoa subtrair um valor em duplicidade. Então, fala, já foi pago férias. Aí ela vai lá, não cobra uma parte de férias, aí chega um determinado momento, ela aplica o TRCT que foi pago. Aí fala, olha, pagaram esse TRCT. E aquele TRCT era sobre férias. Tinha parte de férias lá. Aí ela foi e subtraiu 2 vezes, porque não pediu e porque ainda subtraiu o TRCT. Ou então, né, ela subtrai o TRCT adequadamente, ou então ela só tira aqui as férias, não cobra, aí a outra parte fala, olha, não subtraiu o TRCT. Claro, porque eu não pedi. Eu só subtraio se eu pedir, tem que ser de igual título. Então, essas identificações, tu precisa desse repertório do caso concreto do módulo 4. Porque no módulo 4 você vai ver o sistema como um todo. E aí, vendo o sistema como um todo, as ligações dele, né, fica fácil depois eu ensinar para vocês pedidos pontuais. É por isso que nem todos os casos aqui eu preciso ensinar, né, fazer um caso do início ao fim. Eu posso ensinar pontualmente, dando moral, por exemplo. Eu preciso dando moral e assédio moral. São coisas diferentes, né? Aqui eu ensino tecnicamente a distinção desses dois. Qual a distinção desses dois? Entre dano moral, né? Aula complementar de dano moral aqui, que é uma modificação também do sistema. Então aqui, ó, eu ensino dano moral e assédio moral pontualmente. Por quê? Porque eu sei que você já tem repertório anterior do todo do sistema. E aí eu posso ensinar pontualmente. Diferente, por exemplo, se eu descer aqui rapidinho, né, quando eu vou falar de diferença salarial, que eu vou precisar ter esse conhecimento todo do sistema e também no caso de estabilidade, que eu preciso também do conhecimento todo, e aqui no caso de estabilidade eu trouxe um caso concreto, tá? Por quê? Porque é diferente. Não é igual os outros casos. Então a gente começa já mexendo no sistema, né? Não é igual, por exemplo, aprender dano moral. Quando a gente aprende dano moral, é pontual. Olha, eu quero acrescentar dano moral. Posso fazer isso? Pode. Depende do caso. Ah, eu quero acrescentar agora uma estabilidade. Eu posso colocar do nada? Não, não pode. Por quê? Porque estabilidade modifica período de trabalho. E aí modifica muitas outras coisas. Modifica quase o todo. Então eu preciso ter essa noção. Aí tem um caso concreto só para estabilidade. Né? Para vocês verem isso. A diferença salarial, eu também preciso de conhecimento do todo. Porque quando eu diferencio um salário, peço uma diferença de salário, por qualquer motivo que seja, ele vai influenciar no todo do cálculo. E aí ele tem 2 tipos aqui, ó, é um caso concreto também, para que vocês aprendam, né, a ver esse todo. Aprendam a ver pontualmente o todo. Consigam compreender, né, tudo que vocês estão pedindo, como isso influencia na ação. Percebe? Né? E como a gente colhe isso de um caso concreto. Quais são os parâmetros que eu tenho que colher? Percebe que isso vai ajudar vocês até a perguntar coisa para frente. Não deixar faltar nada. Porque tem advogado que deixa faltando muita coisa na demanda. Aí se deixa faltando muita coisa, o que vai acontecer? Vai ter sentença ruim. Porque se o processo está ruim, o ideal é que vai acontecer a consequência de uma sentença ruim, omissa. Aí o processo se prolonga. Né? Quando tu tem todos esses detalhes, o processo se encerra logo. Por quê? Porque não tem o que combater. Está tudo ali, bem detalhado. A sentença não vai ter trabalho de fazer sentença. Ele vai pegar os teus detalhes e colocar. Pronto. Agora, se está faltando, tem lacuna, aí tem problema contraditório, contra a defesa, o processo se estende, a outra parte vai alegar esses vícios processuais caríssimos, constitucionais, vai postergar o processo. Olha a importância de ter esse domínio aqui, né? Tem gente que acha que é só condição da ação, pelo amor de Deus. Então, módulo 4, o módulo mais importante do curso, sem dúvida. Mas se tu já fez o mini curso, tu vai assistir ele. Tem que assistir ele. Se já fez outro mini curso, tem que assistir ele. Por quê? Porque aqui tem mais detalhamento, mais pedido, mais profundidade ali. Porque aqui eu tive o empenho, né? Por que o módulo 4, apesar de ter uma aula similar aos dos eventos da OAB,
A gente tem que assistir ele, é por isso justamente que eu não substituo ele e eu coloco assim eventos a mais para vocês assistirem e terem mais repertório. Porque eu anotei tudo, gente. Eu falei, olha, isso aqui não pode faltar, isso aqui não pode faltar, isso aqui não pode faltar. Se eu olhava na edição e eu falava, isso aqui tem que estar aqui, eles têm que entender isso, eu colocava, editava e colocava, editava e colocava. No evento presencial, muitas vezes a parte, as dúvidas, fazem eu esquecer de uma coisa ou outra, levar uma informação aqui. Então, o módulo 4 obrigatório, sem ele não dá, tá? E aí vamos para os módulos específicos. Depois dele, tu pode ver até de forma específica. Ah, se eu tenho acesso ao ano e eu quero priorizar aquela ação que eu estou fazendo agora, eu preciso seguir essa sequência? Não, depois que eu ver o módulo 4, que é obrigatório, eu posso ver o 7. Cara, esse módulo 7 aqui é histórico, salarial e remuneratório. Aprende a construir o histórico, mesmo que a pessoa não tenha contra-cheque, a gente fala sobre isso, né? São 2 aulinhas, não dá uma hora isso aqui. Mas é a segunda etapa mais importante. Eu diria que a segunda aula mais importante é a do histórico salarial e remuneratório, tá? Como montar ele, contra-cheque, o recibo, né? Diferenciar salário de remuneração. Aqui eu ensino, por exemplo, olha só, isso aqui eu não ensino na aula do evento, que, como eu disse, é uma aula do minicurso. Eu ensino a construir mais de um histórico, porque às vezes vocês vão precisar construir mais de um histórico salarial. Um com salário base, eu vou dar um exemplo prático. Periculosidade, ela é sobre o salário base. Se a pessoa recebe uma remuneração e recai FGTS sobre a remuneração toda, e essa remuneração, vamos dizer, é o dobro do salário base, desculpa, o que acontece? Eu vou ter que ter 2 históricos, um para a periculosidade e outro para que tenha o FGTS recaindo sobre ela. Olha como é fino a coisa, né? E aí, para isso, eu preciso saber construir 2 históricos. Vocês vão saber fazer isso. Sensacional, sensacional. Né? Valores para subtrair do 4 é o módulo 5, aula de dano moral módulo 6, módulo 7, histórico salarial e remuneratório. Módulo 8, depósito parcial de FGTS, extrato analítico da FGTS. Falamos já sobre isso aqui. Módulo 9, honorários comerciais. Tenho que ensinar para vocês. Explico porque procedimentalmente a gente inclui e o que acontece se não incluir. Porque isso aqui é caso concreto. Foi uma aluna e amiga que me pediu, né, um cálculo. Fizemos o cálculo para ajudar ela. Ela foi para a audiência. Estava faltando os honorários comerciais. Isso virou um grande problema no processo dela. Acabou fechando um acordo muito ruim. Eu conto isso nessa aula de honorários comerciais. Por que incluir e o que fazer se tu não incluir. É aquela questão. Tu tem que saber conhecer a tua casa, conhecer a tua ação. Fragilidade, pontos fortes. E se há uma fragilidade, qual é a dimensão dela. Porque na hora que te desafiarem, tem que estar preparado para falar, olha, você só está querendo me intimidar sem poder de fogo. Porque aqui intimidaram ela sem poder de fogo. Só que infelizmente acabou funcionando, a gente conversa sobre isso nessa aula. Tá? Mas eu ensino vocês a calcular honorários comerciais. Módulo 10, diferença salarial. 2 aulas aqui, 30 minutos cada uma. Tá? Módulo 11, esse aqui, queridinho da galera. Chance de dar merda muito grande. Pagamentos informais realizados por fora. Sabe aquele valor a mais fora do contra-cheque, fora da carteira? É isso aqui que a gente aprende a calcular. Ah, eu ensino só o botão? Claro que não, tem que ensinar no caso concreto como é que acontece. E aqui há uma grande chance de ter erro de cálculo. Nisso aqui, na diferença salarial, a duplicidade de diferença salarial é quase um clássico. Se eu vejo uma pessoa pedindo uma RT, diferença salarial, meu amigo, ela vai errar o cálculo se ela não for um advogado que esteja inscrito nesse curso. Estou te falando. Se ela não for uma pessoa cuidadosa, tá? Uma pessoa que realmente se dedicou, vai duplicar e já é obra para vocês, assim, já sorrir. Porque se eu estou como parte contrária, meu amigo, eu já sei que eu já vou conseguir dar resultado para o meu cliente se a pessoa pediu diferença salarial. Porque ela não vai saber fazer direito, vai duplicar e eu vou atuar ali de maneira cirúrgica para me sobressair. Mesma coisa, pagamento realizado por fora. Vão fazer duplicação. Essa é a grande massa. Vocês vão estar numa distinção absurda. Prescrição, uma aulinha só, muito fácil, porém, muita teoria, muita prática. Tá? Essa aula de prescrição aqui, cara, eu mostro para vocês, inclusive, a importância de aplicar, ainda que em sede administrativa. Por quê?
que aplicando a prescrição em administrativa, explicando para o cliente que aquele valor da causa, tu não pode coagir a outra parte a pagar. Se ela trouxer a matéria da prescrição, que é muito fácil. Às vezes vem prescrição, gente, em defesa, e nem tem 5 anos de contrato. Mas é porque se a pessoa atua ali de maneira recorrente para uma mesma empresa, ela já deixa lá e pronto. Né? Ela nem se preocupa em tirar da contestação, individualizar. Né? Uma advocacia de massa acontece normal. E aí, para vocês verem como é fácil tirar aqueles pedidos, né? Então não dá para gerar essa expectativa no cliente. A gente fala sobre isso, aprende a limitar, aprende a identificar. Sensacional, né? Isso aqui tudo, gente, a grande sacada, muita gente imagina que ele está ensinando isso para eu aprender a fazer. Não só. Algo que é muito além de aprender a fazer no programa. Tá? Que é a nossa meta, na verdade. A meta não é mexer no PJ e cálculo, aprender a calcular só. É aprender a identificar para saber, tá, o que eu vou fazer com essa informação agora? Eu já vi que está errado. Pô, isso vai me beneficiar, porque eu estou atuando pela empresa que vou defender. Né? Isso vai me beneficiar porque eu não vou deixar faltar nada. Quantas vezes a gente já ganhou hora extra aqui, chega na hora da liquidação, tá um valor menor. Diversas. Tem que embargar. E se eu não embargasse? Né? O juiz colocou uma quantidade errada ali. Se eu não embargo, ia precluir. Pronto. Confusão. Vou ter que precisar de rescisória. Isso se eu identificar. Né? Se eu não identificar, vai ficar ali daquela forma e eu vou receber menos. Então, tem que saber. Né? Essas situações são as mais importantes. Não é fazer o cálculo, é identificar também. Uma amiga minha esses dias pediu para eu analisar um termo de rescisão. Ela falou, olha, ele recebeu esse valor. Eu falei, olha, aparentemente está certo, mas eu preciso ver, me manda o termo de rescisão. Ela falou, vou fazer o cálculo. Eu falei, não tem que fazer. Não tem que fazer cálculo. Isso aqui, justamente, uma grande parte desse negócio, desse curso, é não fazer cálculo. Não tem matemática aqui. É tudo jurídico, é informação, qualidade, repertório jurídico. Se eu ficar enchendo, vocês não vão ficar fazendo matemática, não. Esquece esse negócio aí. Não é isso que vocês vão fazer. Vocês têm uma calculadora, para que fazer matemática? Né? Para que eu vou ficar fazendo cálculo? Não é assim que funciona. Então, vocês vão aprender a não fazer cálculo, a olhar e falar, opa, tá certinho, tá limitado. Ou não está limitado, bora lá limitar. Prescrição, sensacional. E aqui estamos falando de prescrição quinquenal, né? Porque se for bienal, o cálculo é zero. Então não tem cálculo. Noções gerais sobre índice de correção monetária. Essa aula é super importante, gente. Eu incluí ela depois que... Porque muitos de vocês, né? Falam, cara, o que é índice de correção monetária? O que é isso, né? Juros, quais influências disso? Isso teve uma atualização, né, sobre a aplicação da Selic, do IPCAE, do TRD na fase pré-judicial. Se eu estou falando grego para vocês, perdão, mas nessa aula vocês vão aprender a falar grego também, vão entender isso daí, que é um conhecimento sensacional, tá? Adicional de salubridade, módulo 14, aula de periculosidade e acúmulo de função, período estabilitário, que é um caso concreto, aqui, ó, parte 1, parte 2, cálculo estabilitário, parte final. Então, dividido em 3, caso muito bom, fiquei muito orgulhoso de gravar. Módulo 17, né? Ele antecipa o módulo 18, que fala sobre jornada, mas é um livro de jornada. Inclusive, e aqui de novo, né, o modelo para pedido de RT. O livro de jornada, cara, é um livro que tem tudo, que vocês vão ver no módulo 18. Tudo e um pouco mais. Por quê? Porque está escrito. Já tem essa questão. Ah, Lisma, eu não vi a aula, ou então eu vi a aula, entendi. Por que eu fiz o livro de jornada? E por que eu não fiz o livro de jornada em relação às outras matérias? Porque vocês vão entender. Mas em relação ao livro de jornada, que é um livro que ensina hora extra, adicional noturno, redução, contagem diária de jornada, contagem de jornada mista, fala sobre carga horária mensal, 12 por 36, 6 por 36, né? Então a gente fala ali de diversas situações de jornada. E por que eu fiz questão de redacionar? Eu vendi esse livro. Antigamente eu vendia ele, não vendo mais. Ele virou parte do curso. Vocês compram o curso, ganham ele também. Ele era vendido separado, né? Mas por que eu fiz ele? Porque ele está redacionado. E estar redacionado uma matéria complexa facilita com que vocês coloquem essa matéria na RT de vocês. Porque eu já redacionei. Então vocês não apenas entenderam a matéria. Eu já sei sobre hora extra, eu sei, eu consigo compreender, mas eu não consigo colocar no papel, eu tenho dificuldade. Por isso, livro de jornadas. Porque vocês vão ver, né, a narrativa,
a didática escrita. E aí vocês podem copiar e colocar na RT de vocês. Podem copiar e colocar na contestação. Quando a outra parte fizer errado, olha, meu amigo, você errou por conta disso, 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 disso. Aqui estão os fundamentos. Né? Então é por isso que o livro de jornada existe. É um livro sensacional, justamente para que vocês não só tenham conhecimento, mas para facilitar a vida de vocês na hora de colocar o conhecimento no papel e vencer aquela demanda e sustentar a demanda. Tá? Então, sensacional esse módulo. Módulo 18, carga horária mensal. A gente já falou sobre ele aqui, né? Não vou repetir. Mas, bizarro, tudo sobre hora extra, quantidade de hora extra, mensal, adicional, intrajornada, interjornada, adicional noturno, jornada mista, conversão de minuto em hora. E aí vamos ao módulo 19, que é liquidação de sentença. As pessoas acham que liquidação de sentença é difícil, sabe? Ela tem 2 aulas. Aqui, atualização, né? Que é lá de cima também. E uma aula de liquidação de sentença, porque muda pouca coisa. Porque, gente, o cálculo mais difícil, ele é da reclamação. Ele é o cálculo mais difícil. As pessoas acham que o cálculo mais difícil é liquidar a sentença, é liquidar acórdão. Não. Só é quase impossível eu delegar essa função de liquidação de sentença para alguém que não seja da área jurídica. Então, contadores que são peritos em liquidação de sentença, acórdão, esquece. Ele não é perito em cálculo, ele é perito em processo judicial. Ele conhece a linguagem judicial, ele conhece o que é preclusão, ele sabe que às vezes ele vai liquidar uma verba, como uma hora extra, por exemplo, nos parâmetros da sentença, mesmo que não seja o correto. Por quê? Porque não se pode inovar em fase executória. Isso é um artigo da CLT. Então, se eu não posso inovar em fase executória, eu não posso inovar na liquidação, eu tenho que respeitar o trânsito em julgado, a coisa julgada material, e a coisa julgada material, às vezes, está parte na sentença, parte no acordo, parte em documento, parte em referência, né? Então, vira uma salada. E por que vira essa salada? Porque o advogado não tinha repertório para começar a ação de forma detalhada. Se ele começa a ação de forma detalhada, essa salada não existe. Então, para vocês evitarem toda essa confusão em fase de execução, tem que saber liquidar os pedidos certinho, tem que saber pedir tudo, tem que saber fundamentar tudo, não deixar nada faltando. Por isso que a RT é o cálculo mais difícil. Porque as pessoas acham que é só identificar erro. Não, você também precisa identificar toda a extensão da demanda e tudo que precisa estar lá, para que lá na frente não tenha problema com a alegação de falta de contraditório e ampla defesa. Né? E se finalizou de maneira injusta, você vai ter que ter noção de que você falhou no momento que não embargou, no momento que deixou aquilo acontecer. E aí não vai dar para modificar mais. E aí é por isso que o contador, se ele não tem esse repertório jurídico, quando ele é perito, não é porque ele sabe fazer cálculo. Vocês não vão fazer cálculo, vocês vão fazer soma, subtração, multiplicar e dividir, ter uma calculadora. Não é ter cálculo, não. Né? Então, por que eles são chamados? Porque foi uma cultura, se achava muito complexo, a advocacia tinha medo só pelo nome cálculo, e quando ela descobre que não tem nada disso aqui, ela deita e rola, porque ela conhece todos esses termos de preclusão, coisa julgada, limite, tudo isso ela conhece. Então, para ela é muito fácil. Agora, explicar tudo isso para alguém que não é da área jurídica é absurdo. Ela não vai entender. O que ele vai fazer? Ah, vou fazer o certo, o que eu considero certo. Só que às vezes o que ele considera certo está errado, porque os parâmetros são diferentes em detrimento de um caso concreto, de um processo judicial que mandou ser diferente, ou que terminou de maneira diferente, e não dá mais para mexer. Exceto com rescisório, exceto com outros pontos, às vezes nem é rescisório dá mais. Tá? Então, liquidação de sentença muda pouca coisa. E eu posso fazer essa aula rápida de liquidação de sentença, como está aqui, só porque vocês assistiram todo o resto. Se vocês não tivessem assistido, não tinha como ser fácil a liquidação de sentença. Então, depois ela fica bem fácil mesmo. Uma aula só, tu consegue. Ah, eu assisti a liquidação de sentença aqui. Eu cheguei, eu quero liquidar uma sentença, eu vou para cá. Não vai dar certo. Então, no mínimo, vai ter que assistir o módulo 4 sempre, tá? Vai ter que ter repertório das verbas. Por exemplo, mas a sentença é sobre periculosidade, sobre diferença salarial. Vou ter que assistir a aula de diferença salarial, periculosidade, todas essas, e depois assistir a aula de liquidação de sentença. Aí eu vou conseguir fazer o cálculo da sentença. Agora, eu não tenho esse repertório das verbas que estão durante a sentença. Já quero pular para cá? Não vai conseguir fazer, tá? Sinto muito. Alerta de atualização, tem que estudar. E aqui, gente, ó, módulo 0 é um bônus, tá? O que é esse módulo 0 que é um bônus? Tá? E aqui o curso de cálculo completo. Ó. Módulo 0 tem 31 aulas. Olha, eu achei que ainda não estava aqui, já até subi, ó. Pensei que ainda não tinha subido. Ah, não, é porque é aqui que vai. É esse layout, eu acho, de vocês. Aqui o módulo 0 tá com uma, né?
Aqui, eu acho que o layout de vocês é esse, não é esse aqui. Depois eu vou pedir para trocar para esse, que eu achei ele mais bonitinho. Mas esse aqui ele fica mais claro, ó, que fica aparecendo aqui também. 42 aulas completas, né? Assisti 33% do curso. Essa é a visão de vocês, alunos. E aqui no módulo zero, né, aula inaugural do módulo zero. Deixa eu ver, abrir aqui. Né? Olha, tá sem a capa ainda. Vou pedir para colocarem. Tá? Esse módulo zero, gente, aqui tá com a capa, né? Então, esse módulo zero ele tem 31 aulas, ó, é o que vai subir até amanhã no máximo, para cá, para esse sistema, e vocês vão ter acesso. Olha, 22 minutos de aula de liquidação de sentença. Então, o módulo zero, gente, isso aqui vai estar lá na página de vocês, só mudou o layout lá, né? Pode ser esse layout aqui, tá? Vai estar na página de vocês e vai ter essas 31 aulas. Aqui o curso completo OAB para ao vivo é um, mas tem outros que ainda vão subir, né? Esses dependem de edição. Esses não, vão estar lá na área de vocês, se vocês compraram já e não está lá, amanhã vai estar, tá? Você está vendo ao vivo aqui, amanhã vai estar. Então, esse bônus aqui, ó, olha o que ele fala. Eu ensino aqui, aula inaugural do módulo zero. O que é essa aula, gente? Essa aula, ela é uma aula de para demonstrar para vocês, né? Ela é uma aula para demonstrar para vocês. Cadê? Opa, vou voltar aqui. Tá, módulo zero, gente. Então, só para distinguir aqui rapidinho, perdão. O que vocês viram até agora vai ser suficiente para vocês calcularem qualquer fase processual. Vai ser suficiente isso aqui, tudo que eu mostrei para vocês até aqui, deve ter umas 13 horas, tá? 13 horas e um pouquinho, tá? Isso todo vai permitir que vocês calculem qualquer demanda, em qualquer fase processual e tenham segurança para estruturar a RT de vocês, para falar se a RT está certa, se a RT está errada, identifique quais fragilidades, quais pontos fortes. Só essas 13 horas. Depois, vocês têm em torno aí, esse módulo zero tem 31 aulas. Porém, ele está em torno de umas 4 horas, 5 horas de aula. Né? E aí os cursos ao vivo, que a gente vai colocar, ó, esse daí tem 3,5, depois vai ter outro de 3, a gente vai acrescentando. Mas, como eu disse, para dar repertório para quem não tem experiência e para reciclar vocês com casos novos, né? Para dar casos novos para vocês. Então, gravo e coloco aí. Vai vir mais casos além desse da OAB Paraí que eu coloquei, tá bom? Vamos falar do módulo zero agora, que eu já distingui tudo. Além do livro de jornada, né, PDF, passo a passo, tudo isso vocês já viram que tem aqui. O módulo zero, gente, ele é um módulo que ele foi criado para falar, assim, da base do direito do trabalho. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, se eu não conheço como extrair faticamente algo, como sustentar juridicamente algo, eu vou perder aquele algo. Então, às vezes, a pessoa tem aquele direito, ela ia vencer aquele direito, mas ela não consegue, porque não foi bem sustentado, não foi bem compreendido pelo advogado, e aí ele foi desafiado e perdeu, né? Porque não conseguiu sustentar e perdeu. E aí, e o juiz nessa história? Esqueça o juiz. Juiz é o obstáculo, tá? Ele é o obstáculo. Ele não está ali para te ajudar. Se tu levar uma demanda complexa, tudo que ele vai fazer é não querer julgar. Ele quer julgar os casos que ele já sabe, tá? Ah, mas tem juiz legal. Tem, mas tu não pode contar com isso. Porque senão não existiria advocacia. A advocacia ela serve para isso, gente. Porque vai ter juiz, a gente sabe, o sistema judiciário, ele foi construído sabendo que vai ter juiz babaca. Ele foi construído, por isso que tem grau recursal. Se não tivesse juiz babaca, não ia ter grau recursal. Se eles. E não ia ter advogado também. Porque o advogado está justamente para isso, para mostrar, olha, juiz, você está errado. Você está fazendo trabalho errado, vou precisar recorrer aqui. Eu estou sustentando o processo. E o advogado está lá colhendo as informações. Ah, se o advogado não colhe, para que tu não está advogando? Porque o advogado é feito para isso, para que ele leve de maneira técnica para o juiz tudo aquilo que o juiz não pode, cada processo, fazer. Ele não pode, todos os processos, sair colhendo todas as informações com qualidade. Então o advogado tem que fazer isso. Senão não tinha advogado. Então não pensem, né, que dá para ganhar processo judicial simplesmente pegando uma causa boa e jogando para dentro do judiciário. Tem que sustentar. Mesmo sendo uma causa boa, tu vai precisar sustentar, confirmar, debater. Vai ter uma parte contrária com outro profissional qualificado, que vai reconhecer a tua casa, que é mesmo que botar um arquiteto dentro de casa.
Botou a criança de casa, ele vai saber erros, defeitos, falhas, tudo. Antecipadamente. Ele olha a casa, ele já sabe tudo. Muita coisa. Né? Ele sabe tudo, mas ele já consegue antecipar muita coisa. Quando ele entra e vê tudo, vê documento, vê narrativa, ele vai saber explorar os pontos frágeis. Então, vocês precisam de repertório jurídico e precisam saber, né, utilizar ele de forma proeficiente. Então, esse módulo aqui, que é o módulo 0, ele dá repertório para vocês sobre os principais princípios que a gente utiliza no processo para vencer o processo. Todos os princípios que a gente utiliza. O artigo 9, que é o artigo mais importante, vamos dizer assim, né, depois de reconhecimento do vínculo, o artigo 3º, o 9, ele torna nulo diversas situações que são vínculos de emprego e estavam maquiadas. Então, vocês aprendem sobre isso. Tem direito material aí de bônus para vocês, né? O primeiro passo ó, de todas as reclamações trabalhistas é esse. Reconhecer a relação de emprego. Aí tem um artigo. Aí a gente fala aqui, ó, requisitos do vínculo de emprego. Né? Aula 9. Aí aula 10. Não eventualidade. A gente vai falar só sobre a não eventualidade. Só sobre onerosidade. Porque muita gente, subordinação, alteridade, que nem é um requisito, mas é uma característica. E entendendo como característica, e não como requisito, por vezes tu pode ter um empregado que tem uma característica de alteridade, mas isso não quebra o vínculo. Tu só vai entender isso porque tem juiz, às vezes, que quebra vínculo por conta de alteridade. Falar o funcionário assumiu determinado ônus, aí quebra por causa disso. Tem que saber conhecer a alteridade de forma verdadeira, não só por nome, não só por sinônimo, significado, para que tu possa dialogar, debater com o juiz, para reformar as coisas. Tá? Então, tudo isso aqui a gente dá para vocês, ó, salário mínimo, 13º, férias, tudo isso, FGTS. Pessoas vão no TikTok e falam um monte de besteira sobre FGTS. Não sabe nada de FGTS. Aqui eu ensino tudo sobre FGTS, daquilo que é necessário, não tudo, mas tudo que é necessário para que vocês tenham embasamento para identificar, para quando for ler aqui, inclusive, todas essas aulas, elas têm índice remissivo. Ó, noções gerais de normas de saúde do trabalho, adicional de periculosidade, noções gerais sobre normas de saúde do trabalho, adicional de salubridade. Para tu aprender mais sobre a base disso. E no final dela, eu dou sumo lá, tem um material dessa aula aqui, ó, 30 aula bônus com modelos de RTs, todos os índices remissivos reunidos. Ou seja, são 30 aulas, tá? 30 aulas, aqui mais a aula inaugural, né? 31, que tem índice remissivo. O quê? O que é esse índice remissivo, Lido? Juros, súmula, OJ, lei, né? Norma especial, de cada uma dessas questões aqui. Então, se eu falo de primazia da realidade, bora lá, eu vou ler com vocês aqui, esse módulo bônus, tá? Por que módulo bônus? Por que eu chamei de bônus? Porque, teoricamente, isso aqui, presumidamente, vocês já deveriam saber. Mas a gente não vai fazer isso com vocês. Tu advogado tem que saber, acabou. Não, vou ensinar. Aí, depois que ensinar, eu posso cobrar. Olha, botei lá. E aí, quando vocês me perguntam as coisas, eu falo, assiste tal aula. Assiste tal aula. Quando tu entender isso aqui, tá tudo show. Então, princípio da primazia da realidade, princípio da indisponibilidade ou irrenunciabilidade. Gente, eu estava numa aula na OAB, aí eu falei, um juiz fez audiência com o meu sócio, e o meu sócio veio me trazer isso. O juiz falou, você está trabalhando para o empregado? Aí o empregado falou, tô, mas assinaram sua carteira? Não. E a gente estava numa ação de reconhecimento de vínculo. Sabe o que o juiz falou? Por que você se coloca nessas situações? Se ele tivesse visto essa aula 4 aqui, de princípio da indisponibilidade ou irrenunciabilidade, ele nunca falaria uma merda dessa. Mas ele é juiz do trabalho. Ele mas passou, subiu a cabeça dele. Como eu disse, isso faz parte. E é para isso que a gente está aqui. E aí tu assiste essa aula, tu além de ficar chocado pelas noções óbvias do senso comum, né? Por que a pessoa aceita o emprego informal? Ela necessita, né? Mas você vai além. Aqui a gente vai além. E aí, debate. Como o meu sócio se impôs ali na audiência, o juiz ficou lá dele, seguiu a audiência normal. Né? Instruímos para vencer independente dele. Então, é isso que é a realidade. Tá? Então, aqui eu estou dando repertório para vocês terem essa segurança.
uma merda dessa, tu não vai só debater com o senso comum. Tu tem repertório para além, né? E poder colocar ali, sustentar uma demanda e dar justiça para aquela pessoa, tá? Princípio da continuidade da relação de emprego. Isso aqui tem uma relação direta com o aviso prévio, né? Com formas de modalidade de dispensa. Então tem que entender esse princípio, tem que estar lá a fundo. Olha, é isso que eu quero para você. Esse é o curso de cálculo do trabalho só. Nem chega a ser o trabalhista raiz que está. Tem outras coisas que aqui não tem, mas que tudo isso aqui também faz parte do trabalhista raiz, já dando spoiler, que em outro momento a gente vai parar aqui para ver. Está aqui já há 1 hora. Não acabou. Só estou relatando o conteúdo e como ele foi construído. Para quê? Para que vocês tenham noção do que eu quero para vocês. Aí me diz se com esse repertório, tu não vai ser um advogado seguro, tu não vai ser um advogado tranquilo. Agora, se tu não tem nada disso que eu estou falando há 1 hora, é óbvio que tu vai ser um advogado nervoso, é óbvio que tu vai achar que a advocacia é aleatória, é óbvio que tu não vai saber definir qual é a causa ganha e qual é a causa não ganha e vai ficar assustado, né? Não vai ficar assustado em cada ato processual. Agora, sabe tudo isso? Não tem isso, acabou o nervosismo. Então, princípio da norma mais favorável. Quando é realmente aplicado isso aqui? Aula 6. Princípio da norma mais favorável. Indúbio para o operário. Acredito, né? Aí tem gente que fala isso, mas não entende. Aí tu vai entender. Tá? As fraudes da justiça contra a justiça do trabalho, o poder do artigo 9. Relacionando sempre com o caso concreto. Isso aqui é tudo caso concreto. Requisito de primeiro passo de todas as ações trabalhistas. Aí, requisitos do vínculo de emprego. Então, isso aqui, toda ação trabalhista a gente analisa. Essa aula 8, toda ação trabalhista a gente analisa. Então, aí eu vou aula por aula falando dos requisitos do vínculo de emprego. Não eventualidade, onerosidade, aula 11, aula 12, subordinação, alteridade 13. Aí vamos entrar nas verbas. Salário mínimo, né? Aula 14, aula 15, 13º. Todas elas com índice remissivo, gente. Né? Férias, mais 1/3. FGTS, aviso prévio. Aula prática sobre as formas de cumprimento do aviso prévio. Hoje eu tive uma pergunta sobre aviso prévio. Noções gerais sobre o limite de jornada. Por que isso aqui? Porque isso que determina o que é hora extra depois. Não é só o artigo. Tem que entender por que tem um limite. E um limite para cada função. Porque 8 horas de trabalho, determinadas funções podem fazer 8 horas. Agora, determinadas funções, se eu botar 8 horas, a pessoa morre. Ela vai estar em pane. Ela vai perder a saúde dela, não vai dar certo. Por isso, a maioria dos acidentes de trabalho, gente, se vocês não sabem, vem de jornada excessiva. No momento da jornada excessiva. Porque se eu preciso de um trabalho que tem que estar muito atento, e eu tenho que estar 8 horas muito atento, não vai dar. Por isso que a gente tem um limite de jornada menor para algumas atividades. Isso tu vai aprender aqui. Por quanto? Black Friday, meu Deus do céu, Black Friday. Tá vendo como é bizarro agora o valor da Black Friday? 200 reais, 200 e pouco. Não era 2 mensalidades do que era esse curso, e tu tem acesso a tudo isso aqui. 477, 467, mastigado, periculosidade, insalubridade, redução da hora noturna, adicional noturno, modalidade de dispensa, pelo amor de Deus. Vocês vão entender por que o ônus é do empregador. Ah, o ônus é do empregador. Porque sobre as modalidades de dispensa, sobre a forma de dispensa. Quando tu assistir essa aula, tu vai entender por quê. Que não dá para atribuir esse ônus ao empregado. Aí as pessoas ficam falando como senso comum, tem advogado que fala de forma assim, muito ônus para o empregador. Tu vai entender, aí tu vai parar de falar besteira. Entendeu? Aí, isso aqui também tem um quê disso. Aluno da gente não fica falando merda por aí. E entende, e também não fica se desgastando. Tem uma frase que eu tenho utilizado muito recentemente, ainda mais que eu estou com uma pessoa jovem em casa. Uma parente, uma prima jovem. E, enfim, a gente tem contato com diversas pessoas, né? Com diferentes graus de instrução, experiência, maturidade, tempo. Isso é normal. E aí, quando vem uma pessoa falando que 2 mais 2 é 5, ela está certa e eu estou em paz. Aquilo não vai influenciar nada. Não tem que ficar esclarecendo todo mundo. Quem quer esclarecimento, vem aqui e se inscreve e aprende e estuda. A gente estuda. É uma coisa nossa, a gente que quer. Tem que querer. Entendeu? Aí se tu quer, tu vem aqui, assiste, não fala besteira e também não te desgasta. Na hora certa, na hora que for pro processo, aí eu mostro como eu vou sustentar e vou ganhar. E como a tua argumentação é rasa,
Mas eu não tenho por que ficar te vencendo, te convencendo aqui. Simples. Eu preciso vencer para os meus clientes. Tá? Fazer justiça de verdade, não é aqui falando. Às vezes a gente tem que falar, mas não toda hora. Tem que ter discernimento de quando deve ser combatida determinada demanda. E aí, principal, é na vida prática de vocês. E aí vocês vão fazer justiça. Aí nessa hora, o cara do senso comum baixa o rabo e não conta pra ninguém que ele perdeu. Tá? Mas vocês não vão ser assim, não. Efeito prático da forma de modalidade de dispensa. Na prática, o que acontece? Escolher uma pela outra. Aula disso. Análise prática de prescrição do direito do trabalho. Local para o ajuizamento da inicial trabalhista. Né? E modelo de RT, índice remissivo reunido. É isso, gente. Esse é o PJE Calc para advogados. Tá? Não é isso que vocês estão vendo por aí em outros cursos que tem essa nomenclatura. É cálculo do trabalho, direito material, direito processual, prática, 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 prática. Tá? Segurança, tranquilidade, habilidades que para vocês vão mudar tudo, tudo. Existe uma forma de advogar antes e uma forma de advogar depois. Vocês vão se tornar cirúrgicos, detalhistas, seguros, pacientes, porque vocês vão saber qual o momento certo de cada coisa. Sabe quem é impaciente? É aquela pessoa que não sabe, está tentando antecipar. Calma, tem que fazer cada coisa em determinado momento. Não vai ter processo de ficar se estendendo desnecessariamente. Vai fazer análise cirúrgica boa, tá? É isso que eu quero para vocês. Espero que vocês todos... Eu esqueci completamente o chat. Perdão. Vou fazer o seguinte. Se vocês mandarem pergunta pro chat, eu vou conseguir ver aqui e vou responder lá no direct. Fechado? A gente vai encerrar. PJE Calc apresentado. Pessoal que comprou já abriu. Não tá 70 e poucas aulas. Vou botar lá já, porque o layout de vocês provavelmente é esse aqui. Tá? E depois talvez mude layout para esse aqui, que eu acho bonitinho, rapaz. Mais ponente. Mas eu gosto desse dado aqui de 10% e tal. Mas esse aqui é mais bonito. Né? Olha aqui, mostrei a capa. Olha a capa. Gostei dessa. Olha como eu tinha nem barba, gente, quando eu comecei isso aqui. Né? E é isso. Então, isso tudo que eu mostrei para vocês estará incluído até amanhã. E outras coisas novas virão de eventos. Já dei esse spoiler, tá? Aproveitem a Black Friday, porque realmente não sei se a gente vai ter de novo nesse patamar. Mas, assim, fico feliz de poder ter feito isso. Sensacional. Achei realmente que a gente foi ousado. E eu gosto quando a gente é ousado, porque essa ousadia, ainda mais quando ela vem para um bônus, que é favorecer a advocacia, engrandecer o trabalho, fazendo com que ele seja mais leve, ter o dia a dia mais bom, e leve assim mais justiça para mais pessoas, tá? E que todos esses obstáculos que vocês vão enfrentar e ter na vida não façam vocês ficarem frustrados. Pelo contrário, quando tu teve que lidar com um juiz babaca, servidor babaca, advogado babaca, qualquer babaca que tu quiser enfrentar, que ele te motive, que tu lembre que é esse teu papel. É passar por cima de toda essa galera que é contra, né, que está servindo de obstáculo para se alcançar o mais justo, e tu tem competência para fazer isso de forma elegante, fina, tranquila. Debater quando tiver que debater, ser, né, agressivo procedimentalmente, de forma técnica, e não deixar espaço para que esses obstáculos levianos que sustentam injustiças, por vezes servem à injustiça, caiam. Então é para sair derrubando tudo, tá? É isso que eu espero para vocês. Fico feliz de ter aberto essa oportunidade a mais gente do que a gente imaginou antes, quando começou. Desculpem, minha ar-condicionado invadiu aqui minha narina. Então minha voz nasalada. Fechado? Beijo, boa noite, bom trabalho, bons estudos.